Sobre o Cauã Prats, eu até tô falando sobre isso nas quentes do dia. Tá na parte do Cauã negociar aí os detalhes da parte dele, né? Contrato, essas coisas aí, alguns pedidos e o clube alemão ainda ajustando isso da parte do jogador. Do Cruzeiro tá tudo certo, o Cruzeiro já chegou no valor que queria, a questão da mais-valia. O que eu trouxe, eu conversei com algumas pessoas aí da parte do atleta, a venda acontece porque as duas partes estão querendo. Muita gente falou, o staff forçou isso e aquilo. O que eu busquei de informação o Cauã Prats, ele tem contrato com o Cruzeiro até agosto do ano que vem, e não teria problema em sentar e conversar. Eu falei com uma pessoa hoje, ela me disse o seguinte, o Cauã em momento algum iria sair pela porta dos fundos. E muita gente falou, aí ele ia cumprir o contrato, depois sair livre. Ele falou, não, isso aí nunca foi cogitado, o atleta é muito grato ao Cruzeiro, né? Pelo que faz e fez pelo jogador. Então, a venda é porque as duas partes estão querendo. O Cruzeiro está querendo, então acho que está mais do que claro, né? Se não quisesse, chamava o atleta. Tem 1 ano e meio de contrato ainda, né? Então você pode chamar, pode conversar, renovar. Se fosse partir para o imbróglio, você ficar 1 ano e meio parado. É de muito valor. Muito valor. É que foi uma coisa até que eu falei ontem, Léo. Quando a gente fala, quando o Samuel Venâncio trouxe as informações, não tá tendo esse cabo de guerra entre staff, família do jogador e Cruzeiro, não ter guerra, não ter pressão. Aí o Cruzeiro fala que tentou conversar com o staff do jogador, o staff do jogador fala, não, nós não fomos procurados. Mas isso não está acontecendo, o Samuel trouxe informação, mas não quer dizer que impeça de ter conversas. E é isso que o Samuel está trazendo agora, o staff entender que é bom para o jogador, bom para ele, staff. O Cruzeiro está entendendo que é bom para ele, Cruzeiro. Eu falei até ontem, Samuel, se o Cauã Prats é meu filho, eu tô de joelhos na porta da Toca da Raposa 2 se fosse necessário pro Cruzeiro, né? Porque essa negociação muda a vida de muita gente. Do Cauã, dos seus familiares. Claro, isso seria na base de uma conversa, né? E conversa não tem problema ter. Então eu fico, mais uma vez, né? Que legal o atleta tá saindo desta forma, pela porta da frente, valorizando o Cruzeiro. E tá sendo um entendimento mesmo. Eu acho que isso aí já explica muito, né? Eu já não preciso mais daquela explicação com essa informação do Samuel. O Cruzeiro entendeu que é um bom negócio. Acabou, cara. Isso aí coloca uma pedra, pelo menos pra mim, em qualquer contra-argumentação, apesar do período, sim, todo mundo já sabe. Eu tô do mesmo lado do Caramujo, nesse lado, nessa questão do Samuel também, de repente... Mas, de repente, todas as partes entenderam, não. O momento tem que ser realmente agora, tá tudo certo. Ontem a gente falou sobre isso mesmo, assim, faltou um pouquinho entender o lado do Cruzeiro nesse sentido, né? Assim, uma explicação para entender mesmo. Respostas precisam ser dadas, né? O momento dessa negociação, porque a gente estava acompanhando a movimentação do Cruzeiro no mercado de segurar todo mundo. É óbvio que em algum momento pode pintar uma venda. Mas tem o Cauã Prats, aí fica aquela expectativa. O Cruzeiro poderia tirar mais de uma venda futura. Então, como que entende que esse é o momento? Não é que o Cruzeiro não possa vender, ou que deva satisfação, e não é isso que a gente até falou ontem, mas uma explicação para a gente entender qual é o rumo que a diretoria está pensando nesse momento de mercado, e essa situação também do Cauã Prats, até porque se tem uma venda, se concretizar, a gente lembra que ele só sai em agosto, mas imagino que o Cruzeiro vai repor também, ou vai apostar ainda na base tem o William e tem o Gustavinho. Até agora a gente não viu esses jogadores atuarem ali pelo profissional. A gente não sabe se eles têm a mesma maturidade do que o Cauã Prats para atuar no profissional. Então, não sei se sai também, precisa repor. Teve até que mandou aqui sugestão de Danilo, no mercado fiscal do Danilo, do Botafogo. Pra mim vai sair muito caro. Para mim precisa repor. Pode não ter a pressa, não tem a pressa, né? Talvez muita gente até falou a respeito, até lá o Japa talvez, né, que já atuou por ali. Não é que eu tô barrando o Gustavinho e o William, não, tá?
é que eu acho que o processo que aconteceu com o Cauã eu considero um jogador extra classe. Eu não acho que todo o potencial de 16, 17 anos tá pronto para fazer e para entrar. Gente, o Cauã estreia no Maracanã. Não é normal. A gente não sabe o que vai virar, mas quando você para e pensa, no Maracanã, contra o Fluminense, mais 50 mil, o Fluminense voltou de um Mundial de Clubes. Sim. Incrível, onde foi eliminado... Despedida do Arias. Despedida do Arias. Brasileiro no Mundial de Clubes. E aí, vai lá, garoto, vai que é tua. Vai marcar o setor do Arias. Marcou o Arias a ponto do Arias se irritar de levar um cartão amarelo. Aí botaram o Soteldo meio que descansado pra cair pro lado dele aí e não surtiu nada de efeito. E aí ele saiu ali aos 18, então eu considero ele um extra classe e acho que até os jovens que têm potencial hoje, o Gustavinho e o William, precisam de mais tranquilidade para se desenvolverem do que necessariamente responsabilidades. Esses caras estão no elenco principal, aí vem um jogo de Libertadores, segunda rodada, segundo jogo do Cruzeiro no Mineirão. Aí o Kaique acusou um cansaço. Você vai colocar um Gustavinho, que tem muita qualidade. A dúvida aqui não é a respeito da qualidade dos garotos. Tá até agosto. Não, sim, mas só falando porque que... É porque muita gente falou de já colocar os meninos lá. Tá. Entendeu? Não, eu acho que eu subiria o William para ser a terceira opção. Vivencial, profissional. Como o Cauã Prates, praticamente. O Cauã Moraes, perdão, é hoje do outro lado. Né? Praticamente. Isso eu acho que eu faria. Subir um tem que subir. Porque às vezes no dia a dia também o William mostra uma desenvoltura que a gente ainda não consegue ver. E aí vai. Eu não tô querendo, não é barrar os meninos. Eu só não tô concordo querendo com o colocar também. o peso gigantesco no colo deles. Claro. É diferente. Tem que ser opção, eles não podem ser ali salvação, igual em algum momento já foram, né, na história recente do Cruzeiro. E a gente viu o que isso ocasionou. Assim, acho que até o torcedor ele tem que ter esse alinhamento de expectativa. Hoje ninguém, ou quer dizer, a maioria da torcida, não olha pro Cauã Moraes como, tipo, não, esse é o cara da lateral direita do Cruzeiro. Não, ele é um cara pro longo prazo. Se no dia a dia demonstrar... No dia a dia tem que ser o assim Papi também. Tá arrebentando nos treinos. Dá passagem pra ele. Eu vi o Sobis falando do Grenal sobre o Thiaguinho, volante. Não sei se vocês viram. Não. O quanto... O Sobis falando, né? Que o Luiz Castro meio que expôs o Thiaguinho. Que é um menino de 16 anos contra um tanto de homem já formado. E a gente poderia ter corrido esse risco com o Prates. Acho que o Prates tem a vantagem do físico. E aí também tem questão técnica. Mas eu concordo muito com o Valu. Acho que vai ser legal olhar para o mercado. E se a gente tem 3 opções no lado direito, podemos também ter 3 no lado esquerdo. Ter o William, ter o Gustavinho, mas ter um outro cara ali no mesmo nível de experiência do Kaique, para a gente poder trabalhar esses meninos com a maior paciência. Acho que o Cruzeiro está num momento hoje que ele pode se dar ao luxo de trabalhar a base com paciência. Não é mais aquele caso, a gente não tem dinheiro para ir para o mercado comprar, a base e a base. E vai lá a molecada. Não, acho que o Cruzeiro tem condições de trabalhar esses meninos com paciência. Eu vejo muita gente às vezes criticando. Vai pôr esses meninos aí igual agora para ser terceira opção de elenco? Sim, a terceira opção de elenco, na minha forma de ver futebol, tem que ser da base. Eu prefiro apostar e dar tempo pro Hickman, pro Papi, para quem quer que seja. Inclusive, eu até falei isso outro dia, ter uma certa paciência com o Papi. Ele me passa uma imagem de que vai ser um extra classe da posição. Mas ele tem só 16 anos. E ele tá numa zona do campo ali onde se o físico não tiver... Vai ter que melhorar o chassi. Vai ter que fazer um projetinho. Porque é uma zona do campo que você vai ficar exposto. Você vai... Imagine o Papi. O Papi fosse, sei lá, de outro time e ele tivesse que encarar o Gerson. O Gerson já familiarizado de novo com o futebol brasileiro. Ele ia sofrer. E tem outros caras aí desse nível no futebol brasileiro. Um Marlon Freitas. Tem muito cara parrudo aí no futebol brasileiro pra ele ter que encarar. Então, acho que o Cruzeiro, isso que o Valu falou, eu concordo demais. Tem que ter paciência com esses meninos, trabalhar ali lentamente. E tem tempo, já que o Prates vai ficar... Fiscal de água? Agora tem fiscal de água? O que tá acontecendo, hein? O Vinícius tá tudo certo. Já que o Prates vai ficar até agosto, dá pra trabalhar essa opção com um certo tempo. O Valu não tá se hidratando. Beba água, Valu, beba. Ainda mais você falou dessa condição. Ele tá com medo de abrir o copo. Eu tô com medo de abrir o copo, ele não conhece. Ensina pra ele aí, Samuel, como que abre o copo. Poxa. Aqui, ó, copo do matar. Tutorial. Aqui, Dedão. Aparecendo aquele do tutorial do cara ensinando a tocar o pandeiro. Dedão. Pegue, leve a boca. Isso. Obrigado. A água tava realmente... Indicador.
um pouco de dificuldade, mas muita tecnologia aqui nesse estúdio. É só o começo. É pra tomar água. Você calma, você vai ter tempo ainda, meu caro Valor. A água aqui do estúdio é até mais gostosa, né? Ela tá até boa. Nunca é tarde pra aprender. Nunca. Gostou desse corte, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui na Samuca TV, acompanhe os conteúdos diários, as lives, né? Tem 11 da manhã e 19 horas e todos os vídeos aqui do Samuel também, as quentes do dia. Segue tudo aqui na Samuca TV e Central da Toca.